livre acesso. Querido, falando sobre casamento, né? Paulo, ele usa a ilustração de casamento. E lá no livro de Ruth, querido, existe um retrato profético da graça. Isso é maravilhoso. Agora, como Paulo ensinou, né? Da mesma maneira que Paulo ensinou sobre casamento, Ruth mostra isso na prática. Ou seja, lá Paulo está mostrando na teoria, usando, né, a simbologia do casamento, que na realidade o casamento que Paulo está falando, ele está falando da lei. Paulo está usando a simbologia, mas Deus também, querido, gosta de mostrar também. E Deus, ele não vai mostrar na simbologia. No livro de Ruth, Deus, ele vai mostrar na prática a história de um casamento. Querido, a Bíblia diz que Ruth, ela era uma moabita. Ela era uma mulher fora da aliança. Ou seja, naquele tempo havia uma maldição sobre Moabe, né? Sobre o povo de Moabe e de Amon, que eles não entrariam na congregação dos justos. Se você for buscar direitinho, né, quem foi Moabe, os Moabitas, quem foi os Amonitas, você vai ver que está relacionado, né? Está relacionado às filhas de Ló, que tiveram relacionamento com o pai, né? Tiveram relacionamento com o pai e gerou os Moabe, os Moabitas e os Amonitas. Então havia uma profecia que eles jamais poderiam, né, fazer parte da congregação. Eles não poderiam se misturar com o povo escolhido de Deus. E Ruth, querido, Ruth era uma moabita, era uma mulher fora da aliança, um dos filhos, né, de Elimeleque, junto com Noemi. Elimeleque e Noemi, casada com Malom. E o significado que do nome Malom significa doença, ligada a uma história de morte e esterilidade. Por quê? Porque o irmão de Malom era Quirion, que significa morte. Ou seja, Ruth era uma mulher amaldiçoada, vivendo dentro de uma casa com uma família onde ela é casada com a doença e convive diante da morte, que significa Quirion. E ela está ligada a uma história de morte e esterilidade. E o resultado, querido, sabe qual é o resultado quando nós vivemos, querido? Nesse ambiente de morte, de enfermidade, nós não podemos frutificar, não podemos gerar. E era justamente isso que acontecia com Ruth. Ruth era uma mulher que não gerava. Lógico que não poderia gerar, vivendo, convivendo, né? Casada com a doença, não teria como ela gerar. Mas é interessante que depois que morre Malom, morre Quirion e Elimeleque morre, a Ruth, né? Ruth decide voltar ou vir junto com Noemi, né? Por fidelidade, lealdade à sua sogra, ela decide vir junto com Noemi, né? Para a sua terra. E quando chega na terra, ela começa a respingar, né? Respigar. Ela começa a catar resto de espiga de milho, né? E ela vai para os campos de Boaz. E é interessante, queridos, que quando ela está ali no campo, ela se encontra com Boaz. E Boaz significa nele estar a força, ou nele há força. E esse Boaz, querido, ele simboliza, né, o nosso Cristo. Ruth representa nós, a igreja. E quando ela se encontra com Boaz, a Bíblia diz que na quinta vez, né, que o nome de Ruth foi mencionado, aparece a palavra favor. Ruth encontrou favor aos olhos de Boaz. Ou seja, isso significa que Boaz olhou para Ruth, ele olha para Ruth, e ele olhou para ela e falou assim, ele se apaixonou. Na realidade, a gente percebe que ele se apaixonou por Ruth. E Boaz, querido, era um homem solteiro naquele tempo, era um homem rico, era um homem que tinha posse. Se pudéssemos trazer para o dia de hoje, seria o melhor partido daquele tempo. E quando Boaz olhou para Ruth, a Bíblia diz que Ruth achou graça aos olhos, né, de Boaz. Boaz se interessou por ela. E Boaz decide, né, redimi-la. Boaz, ele decide remir, né, Ruth.
E a palavra remir, querido, isso é maravilhoso. A palavra remir significa comprar de volta. A palavra remir significa comprar de volta. Por isso que nós falamos, né? Remir no tempo. Ou seja, nós podemos remir o tempo, nós podemos trazer, querido, escute bem isso. Nós podemos trazer algumas coisas que nós perdemos, algumas coisas que ficou para trás, algumas oportunidades, algumas coisas que por alguma razão nós perdemos, até mesmo errando, pecando, nós podemos remir, podemos trazer de volta à existência. Nós podemos ter a segunda chance de viver o ordinário, viver o extraordinário em Deus. Porque para o nosso Deus, querido, não existe limite. Boaz, querido, se apaixona por Ruth. Boaz está interessado em remir. E para remir Ruth, ele precisa remir toda a terra, né? Toda a terra de Elimeleque. Ele precisa remir toda a terra de Noemi, de Quelion, morte, de Malom, doença. Só existe um porém, querido. Havia algum critério, havia critérios para a remissão, para aquele que pudesse ser o remidor daquela terra, daquele povo, ou daquela mulher, né, para gerar semente, para dar continuidade, né, à semente de Malom, porque Ruth era casada com Malom. Existia um critério. Na realidade eram 3 critérios. Primeiro, ele tinha que ser rico, querido. Porque somente uma pessoa rica tinha posse, tinha poder de comprar, né, restituir. É por isso, querido. É por isso que na história, né, lá do povo escravo no Egito, a Bíblia diz, querido, que Deus primeiro, antes de enviar Moisés, Deus ele faz com que Moisés viva no Egito e se torne príncipe. Depois Deus manda, né? Depois Deus manda Moisés ir lá, né? Ou seja, resgatar o povo. Sabe por quê, querido? Um escravo, ele não pode libertar outro escravo. Ou seja, ele precisava ter patente. Agora ele não é somente um escravo, Moisés é um príncipe. E não somente um príncipe, né, querido? Um príncipe do Senhor. E ele vai com autoridade para libertar, né, o povo de Deus através da força e o poder do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Então o remidor, querido, na história de Ruth, primeiro ele precisava ser rico para poder remir. Essa era a primeira condição. A segunda condição, ele tinha que ser o parente mais próximo, ou seja, aquele que era mais próximo, ele era o que estava na fila, né, para remir. E a terceira condição, ele que tinha que querer. Só que Boaz queria. Na realidade, Boaz queria, querido. Ele queria muito, querido, remir Ruth, remir as terras, né, de Elimeleque para ele. E a Bíblia diz, querido, o que Boaz ele faz? Boaz ele não é o primeiro, esse é o grande porém. Havia, querido, um pretendente na frente dele. Havia um que tinha uma posição na frente dele que o impedia dele remir Ruth. Querido, sabe o que eu acho lindo, querido? Porque essa história de Boaz e Ruth, ela fala, querido, da graça. Ela fala da manifestação da graça. Ela mostra, querido, claramente, querido, a graça tomando, né, da lei, toda a posse, né, da lei, toda a autoridade da lei. Isso é maravilhoso. E é interessante, querido, que quem anda pela graça, as pessoas acham, né, que quem vai viver pela graça, ele vai quebrar princípio. Agora eu vou quebrar princípio porque não tem lei. Pelo contrário, querido. É porque nós vivemos debaixo da graça que nós vivemos debaixo de princípio. Porque o casamento, querido, escute bem isso, o que faz uma pessoa ter fidelidade com o outro não é o contrato. Se fosse assim, as pessoas que são casadas, ninguém se separaria. Mas o que une um casal não é o contrato apenas, né? Mas o amor, querido. O amor que ele tem, a honra, o princípio de honra, é isso que une um casamento. E isso é maravilhoso, querido. Então Boaz, por ele ser rico,
Ele poderia, querido, quebrar princípio, falar assim, não, eu não preciso da autorização do parente mais próximo, eu vou pegar ela e vou tomar e vou remir ela às terras e pronto. Ele poderia fazer, querido, Boaz poderia fazer como Davi fez, porque um dia Davi olhou e viu, né, da sua sacada, ele viu Betseba, ele o desejou e ele usou, né, da autoridade, usurpou da autoridade que ele tinha como rei, e ele foi lá e mandou matar Urias, né, na realidade, e tomou, né, ele tomou a mulher de Urias, né, Betseba, para ele. Só que Boaz vai fazer diferente, querido. Isso é maravilhoso. A graça é educada. A graça, querido, ela respeita princípio. Ela vai respeitar os princípios. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não veio quebrar a lei, ele veio cumprir. Jesus, querido, deixa eu dizer algo. Jesus, ele cumpriu todos os requisitos que a lei pedia. Foi o único, querido, que pôde cumprir todos os requisitos. E o que Boaz vai fazer? A Bíblia diz que Boaz vai pegar 10 anciãos. Por que 10, querido? Porque 10 representa a lei. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. E o parente mais próximo também representa a lei. Sabe por quê? Porque a lei, ela veio antes de Jesus. A lei, ela veio antes de Cristo. Ou seja, quem tinha o poder, quem tinha a autoridade era a lei. Então o que Boaz vai fazer? Ele vai pegar 10 anciãos que representam a lei e vai chamar o parente mais próximo para conversar com ele. E é interessante, querido, que esse homem, né, esse parente mais próximo, nem nome ele tem. Quando Boaz chega próximo da sua casa, ele chama fulano. Ele nem tem nome, você não vai encontrar o nome desse parente mais próximo. Sabe por quê? Porque a lei não tem nome. A lei não tem nome, querido. Mas Cristo tem um nome, a graça tem um nome, e a graça é Jesus. Isso é maravilhoso. A lei não tem nome. A lei não precisa aparecer. Mas a graça tem nome, e a graça é Jesus, querido. A graça não é um movimento, a graça é uma pessoa, é o próprio Jesus. Porque a lei manifesta o caráter de Deus, mas a graça mostra, ela abre o coração do Pai e revela o coração do Pai. Isso é maravilhoso. Então Boaz vai chamar o parente mais próximo diante da testemunha e ele vai dizer para ele que ele precisa, como parente mais próximo, ele precisa remir Ruth e precisa tomar de volta, comprar de volta as terras de Elimeleque, de Malom, né, que significa doença, da morte, né, que Leon significa morte. A Bíblia diz, querido, que esse parente mais próximo, ele disse o seguinte: eu não quero, eu não vou. Foi isso que ele disse. Diante das testemunhas, ele disse: eu não vou sujar, manchar a minha reputação. Eu não vou trazer essa mulher moabita, essa mulher amaldiçoada para viver junto comigo, junto com a minha família e manchar a minha reputação. Sabe o que eu acho interessante, querido? Porque todos aqueles que andam pela lei, eles só vivem preocupados com a reputação. Eles são rígidos, são dogmáticos. Eles não conseguem, querido, se abaixar. Eles não cedem, sabe por quê? Porque a lei nunca se curva. Quando, escute bem isso, quando Nicodemos foi ter com Jesus, o que Nicodemos disse para Jesus? Bom mestre, bem sabemos. A primeira coisa que Nicodemos disse: bem sabemos, porque o fariseu, o religioso, ele tudo sabe. O religioso, ele é inflexível, ele não desce. Ele está sempre preocupado com a sua reputação. E os que vivem pela lei também estão sempre preocupados com a reputação. E existe lugar que eles nunca vão entrar, porque aqueles que vivem pela lei, nem todo lugar ele entra, nem todas as pessoas podem tocá-lo. E o que o parente mais próximo representa, né, a lei, o doutor Leire diz: eu não quero. Ou seja, esse era o principal requisito. Não bastava ser o parente mais próximo, não bastava ter riqueza, mas tinha que querer. Ele não queria. O parente mais próximo não quis
se comprometer. Por quê, querido? Porque aquele parente mais próximo representa a lei. E a lei não vai remir ninguém. A lei não justifica ninguém. Assim como ela também não santifica ninguém. A lei, querido, só condena. A lei só julga. E não adianta, querido, você chegar diante da lei e falar que você deu o teu máximo. Não, ela quer tudo. Não adianta você tentar fazer o melhor. Nós aceitamos esses argumentos quando você pede alguém para fazer algo e alguém fala assim: olha só, não ficou bem feito, mas eu fiz o meu melhor. E isso para nós aceitamos essa justificativa, mas a lei não. A lei não quer o teu melhor, ela quer o teu tudo. Não adianta você cumprir, querido, não adianta você cumprir só 9. Você tem que cumprir os 10. E esse era o problema da lei. Porque aquele que quebrava um, ele era culpado de todos. Então por isso que o homem, querido, vivia debaixo de maldição. Porque ele tentava andar pela lei e não conseguia. E quando você não consegue, Paulo diz que automaticamente nós entramos debaixo de maldição. Foi isso que aconteceu com Judas. Isso que aconteceu com Judas, uma das palavras que eu ministrei. Que Judas, no original, querido, algumas Bíblias dizem que ele sentiu remorso. Mas quando você vai buscar a versão original, diz que ele se arrependeu. De repente não foi o arrependimento, né, de Pedro, que a Bíblia diz que Pedro se arrependeu amargamente. Mas Judas também se arrependeu. A Bíblia diz que ele jogou as moedas fora e ele foi até os fariseus. Ou seja, Judas, ao invés de correr para o lado da graça, né, ou esperar a manifestação da graça, porque Jesus ele ia ser crucificado, o que Judas fez? Judas ele foi para o lado dos fariseus. E os fariseus representam a lei. E a lei, que ele não justifica ninguém. Quando Judas chegou diante dos fariseus e disse que estava arrependido, sabe o que os fariseus disseram para ele? Nós não temos nada a ver com isso. Era como se os fariseus dissessem para ele: você pecou, você errou, você traiu, agora você vai arcar com as consequências. E o que a lei fez com Judas? A lei colocou ele debaixo de condenação. E a condenação, querido, quando nós entramos debaixo de condenação, nós entramos, querido, debaixo de morte. Judas, querido, ele entrou debaixo de condenação porque ele era um homem cheio de justiça própria. Ele não quis esperar. Ele não quis esperar o cumprimento da promessa, né? Ou a graça, a manifestação da graça. Porque se Judas esperasse mais um pouquinho, querido, se Judas esperasse mais umas 3 horas, Jesus, ele estava indo para a cruz para morrer também por ele. Porque a morte de Jesus não foi imparcial. Jesus não só morreu, né? A morte de Jesus não foi imparcial. Jesus não só morreu por Pedro, por Tiago ou por nós, ele morreu também por Judas. Só que Judas era um homem cheio de justiça própria, porque a lei, ela ativa a justiça própria dentro de nós. Então, quando ele vai até a lei, ele vai até os fariseus dizem: eu não tenho nada a ver com isso. E é isso que a lei, ela faz. A lei não justifica ninguém, a lei só condena. Esse é o propósito da lei, condenar. Então o doutor Lei, né, diante de Boaz, ele fala: eu não vou sujar minha reputação, manchar minha reputação por causa de uma moabita amaldiçoada. Mas só que tem um porém, querido. Ele não queria, né, casar com Ruth, uma mulher amaldiçoada. Ele não queria remir a terra, né, de Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é forte. O meu Deus é poderoso. Ele não queria remir a terra de Quilion, morte. E muito menos, querido, muito menos a de Malom, doença. Mas Boaz estava disposto. Então, quando ele tira, né, quando ele diz isso, havia um pacto que eles faziam. E eles faziam um ato, né, de simbolismo, que ele estava abrindo mão, né, das terras de Elimeleque. E o que eles faziam? Ele tira o sapato e entrega o sapato para Boaz. Essa entrega do sapato significava que ele estava abrindo mão
que ele estava abrindo mão, né? Oh, aleluia! Que ele estava abrindo mão das terras de Elimeleque, de Malom, ele estava abrindo mão de Equilion, ele estava abrindo mão de Ruth e estava entregando a posse, né? Para Boaz. Quando ele entrega, querido, isso é lindo. Quando ele entrega o sapato, né, para Boaz, a Bíblia diz que Boaz, ele pega o sapato e ele, diante de todos, ele diz: fique todos sabendo. Fica sabendo no dia de hoje, né? Isso é maravilhoso. Fique sabendo, ou fique sabido por todos, que as terras de Elimeleque, eu sou o dono. Eu estou remindo, eu sou o remidor das terras de Elimeleque. Eu sou o remidor das terras de Quilion, da morte. Eu sou o remidor da terra de Malom, doença, e remidor de Ruth. Tudo agora pertence a mim. Querido, isso é maravilhoso, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Jesus foi para aquela cruz, querido, a Bíblia diz que ele pagou toda a nossa dívida. Ele foi para aquela cruz como o nosso remidor. E ele remiu, querido. Ele tirou todo o poder da lei. A lei não tem mais domínio sobre a nossa vida. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. A doença, a enfermidade, nem o pecado, que ele tem mais poder sobre a nossa vida. Porque fomos comprados, querido. Fomos comprados naquela cruz e fomos comprados com um preço de sangue. Jesus pagou toda a nossa dívida e nos comprou de volta. Quando aquele parente mais próximo ele entregava o sapato, querido, algo poderoso, nem próximo daquelas propriedades de Boaz ele poderia, né, que ele comprou de volta, ele poderia se aproximar. Ou seja, quando ele recebe o sapato, ele não tem mais poder. Ele não tem mais autoridade. Aquele sapato representava aquele do legado. Ele está passando a autoridade para outro, para Boaz. Boaz representa Cristo. O parente mais próximo representa a lei. A lei não tem mais poder. Por isso que Paulo diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vós não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É por isso, querido, que Paulo ele está relatando e falando sobre a lei, que a lei não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele está dizendo: não, a lei é boa, mas ela é boa para o propósito que ela foi enviada. A lei é santa, mas aqueles que tentam andar debaixo da lei, ele entra debaixo de maldição, debaixo de pecado. Ruth foi redimida, querido. Boaz o comprou de volta. Isso é maravilhoso. Boaz o comprou de volta. Mas o grande porém, querido, que hoje nós vivemos num adultério espiritual. A morte, querido, nós morremos para a morte. Nós estamos mortos e o morto não ouve, o morto não fala. Então não adianta você, querido, que vive debaixo da graça, você que agora pertence a outro, ficar buscando auxílio na lei. Tem muitas pessoas que vivem nesse adultério espiritual, nessa confusão espiritual. Uma hora ele quer a graça, uma hora ele acredita na graça, uma hora ele acredita na lei, ele vai buscar a lei, quer andar pela lei, e quando ele percebe que não consegue, ele cai, ele volta para a graça. Querido, não vamos viver, querido, debaixo de adultério espiritual. Essa palavra sobre adultério espiritual eu relato lá no meu livro Chamados pela Graça, aonde eu falo que as pessoas estão vivendo um adultério espiritual. Querido, nós fomos redimidos, nós fomos comprados, querido. Glórias a Deus, isso é maravilhoso. Queridos, e para encerrar essa mensagem, sabe qual é a grande virada da história de Ruth? Não foi quando ela chegou em Belém, não foi quando ela começou a trabalhar, foi quando ela mudou de aliança. Enquanto ela estava ligada à doença, enquanto ela estava debaixo do sistema que não gerava vida, ela não frutificava. Mas quando ela é livre, quando ela é redimida, quando ela se une a Boaz, tudo muda. A Bíblia diz que ela gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e Davi veio Cristo, aleluia. Isso é maravilhoso. Uma mulher, querido, escute bem isso, uma mulher que estava fora, agora está dentro.
Uma mulher que não podia, agora faz parte. Mas não apenas parte, ela entrou na linhagem do Rei dos Reis. E isso não é somente restauração, isso é redenção total, redenção completa. Aleluia, glórias a Deus, querido. Isso é maravilhoso, aleluia. Por isso que Paulo diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, aleluia. A Bíblia diz, querido, que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo, e a verdade está do lado da graça. Isso é maravilhoso. E o próprio Jesus, ele disse, né? Ele disse o seguinte: o servo não permanece para sempre, falando de Moisés, falando até mesmo da lei. O servo não permanece para sempre na casa, mas o filho eternamente. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e sua família, e possa te conduzir debaixo dessa graça e desse favor, graça e paz. Aleluia.